Estão compartilhando minha tela? Sim, está aparecendo. Ah, ok. Vocês querem esperar um pouco ou a gente já pode começar? Acho que já pode começar, professor. Vamos começar? Ok. Então, o que falta sobre a arritmia seria a fibrilação atrial, que eu coloquei algo mais específico para vocês, porque dentro da cardiologia é a arritmia mais frequente. Mais frequente, a que é de fácil diagnóstico, porém um pouco complexa de abordar e conduzir essa arritmia. E à medida que a gente vai envelhecendo, a partir dos 40 anos para cima, a incidência e a prevalência da fibrilação atrial vai aumentando cada vez mais. Então, cada vez mais frequente a gente trata fibrilação atrial. Eu lembro que na época que eu fazia eletrofisiologia, a fibrilação atrial a gente não tratava. Tratava no sentido de fazer procedimentos intervencionistas para tentar tirar essa fibrilação atrial. Então, não existia uma abordagem terapêutica intervencionista para a fibrilação atrial. A gente fazia simplesmente o controle de frequência ou controle do ritmo. Isso significava o quê? Controlar a frequência. Controlar a frequência é controlar a frequência da fibrilação atrial, com drogas que evitem que essa fibrilação atrial gere um ataque miocardiopatia, por exemplo, ou seja, essa FA seja de alta frequência e ao longo dos anos, por falta de controle da frequência da fibrilação atrial, gere uma insuficiência cardíaca, chamada taquimiocardiopatia, que é uma insuficiência cardíaca por fibrilação atrial não controlada. Antigamente, ou a gente controlava o ritmo seria tentar manter esse paciente em um ritmo sinusal, ou mantinha a frequência, tentar manter esse paciente em fibrilação atrial, porém com uma frequência adequada. Então, nós tínhamos só duas abordagens na época para a fibrilação atrial: ou ritmo ou frequência. O que você utilizava antigamente? Você utilizava drogas antiarrítmicas. Quais as drogas? Ou para manter o ritmo sinusal, seria a amiodarona ou propafenona, dependendo da função ventricular. Ou para manter a frequência, uma frequência adequada à fibrilação atrial, beta-bloqueadores digitálicos ou verapamil, com o intuito de que bloquear mais o NOAV e evitar que essa frequência atrial passe para os ventrículos. Aí você controlava a frequência ou o ritmo. E isso que nós tínhamos. Mas isso, óbvio, foi mudando e atualmente temos algumas alternativas. Além disso, né? Antigamente tínhamos unicamente a varfarina. Atualmente temos os chamados novos anticoagulantes, que não são mais novos. Atualmente são chamados de anticoagulantes diretos. Por quê? Porque atuam só em um fator da coagulação. Em resumo, seria isso. Então, o que temos atualmente em relação à fibrilação atrial? Só iniciando com uma abordagem geral, as fontes para evento embólico são várias, né? Você tem as próteses valvulares, principalmente a prótese metálica, a própria fibrilação atrial, atrial, trombos, seja no átrio ou no ventrículo, infarto de miocárdio recente, geralmente aqueles infartos grandes,
que provocam eventos trombóticos intraventricular, miocardiopatias dilatadas, a própria endocardite gera eventos embólicos, regiões acinéticas, provavelmente secundárias a infarto, mixoma atrial, é aquele pequeno tumor benigno que se forma principalmente no arco esquerdo. As doenças reumáticas que atualmente estão saindo como doenças, mas era muito prevalente no Brasil isso, principalmente em países que a gente chamava de terceiro mundo, que ocasionalmente a febre reumática gerava as chamadas valvulopatias reumáticas. Foramen patente, um problema congênito, que pode ocasionalmente originar eventos embólicos. Isso gera, desses eventos embólicos, são responsáveis por aproximadamente 25 a 40% dos eventos isquêmicos, né? Fibrilação atrial. Como a gente classifica a fibrilação atrial? Do ponto de vista diagnóstico, ou seja, a gente tem a fibrilação atrial chamada clínica, que você, para chamar fibrilação atrial clínica, você precisa de um registro. Esse registro é através do eletrocardiograma. A fibrilação atrial sintomática ou assintomática detectada através do eletrocardiograma de superfície. Ou seja, para você tomar uma conduta em um paciente com queixa de palpitações ou algum evento embólico que teve, se você tem que ter um registro para você, por exemplo, um anticoagulado. Você precisa ter um registro, né? E essa chama-se fibrilação atrial clínica. Ou seja, você tem um registro eletrocardiográfico, seja de 12 derivações ou derivação única, porém registrado. No eletrocardiograma de 12 derivações, o registro de uma única derivação, porém com uma duração maior ou igual a 30 segundos, ponto. Aí você já chama como FA clínica. E a fibrilação atrial subclínica, geralmente tem aquele subclínica, é considerar aqueles pacientes que têm dispositivos implantados. Quais são os dispositivos implantados? Marca-passos, né? Marca-passos, que é sincronizadores, etc. Aí você não chama como fibrilação atrial, e sim como evento atrial de alta frequência. Porque esse dispositivo tem a capacidade de armazenar as arritmias. Então, todo evento que você observa quando você analisa via telemetria um dispositivo, ele registra se esse paciente teve algum evento em algum momento. Por exemplo, aqui me detectou uma taquicardia atrial. Isso pode ser tirado desse dispositivo. Porém, para poder você definir como fibrilação atrial é muito complexo. Atualmente, fibrilação atrial subclínica não é igual à fibrilação atrial clínica. Você não pode ter a mesma abordagem que uma fibrilação atrial subclínica, mas esse paciente você tem que olhar mais de perto. Então, temos a fibrilação atrial subclínica, detectada nos dispositivos, que ainda você não tem a possibilidade de tratar como uma verdadeira fibrilação atrial clínica, porém, você tem que observar mais de perto esse paciente. E, realmente, a fibrilação atrial clínica, onde você realiza já a abordagem e a conduta em relação à fibrilação atrial. Qual seria a melhor estratégia em uma fibrilação atrial? O que a gente faz? Ou controla o ritmo, ou controla a frequência. Qual dos dois é mais importante? Na década de 90 surgiram vários trabalhos, a Firmer, o PAF, vários trabalhos multicêntricos que mostravam que em um paciente maior a 60 anos, se você controla o ritmo e a frequência, é a mesma coisa, só caiu por terra. Não é igual manter um ritmo sinusal a você deixar um paciente em fibrilação atrial. Não é a mesma coisa.
Isso foi demonstrado ao longo do tempo, né? Mas na época de 90 a 2000, era tanto faz você controlar o ritmo ou a frequência. A sobrevida era igual, a qualidade de vida era igual, para os trabalhos que mostravam, mas ao longo do tempo a gente foi observando que manter o ritmo sinusal é muito melhor que controlar a frequência. Porém, nem sempre você consegue isso. Nem todos os pacientes você vai ter esse sucesso de manter um ritmo sinusal. Ocasionalmente porque já tem uma insuficiência cardíaca muito grande, um átrio muito grande, uma fibrose muito grande, etc. Aí sim você vai simplesmente controlar a frequência, ok. Mas atualmente é prioridade manter o ritmo sinusal. Enfim, quais as alternativas que você tem para manter um ou outro? Nós tínhamos as drogas antiarrítmicas, ou para controlar o ritmo, ou para controlar a frequência. O ritmo seria manter um ritmo sinusal, ou frequência para manter uma frequência adequada, porém em fibrilação atrial. Aí surgem outras alternativas. A cardioversão elétrica, a gente já sabe, a única alternativa seria tirar da fibrilação atrial, porém, essa fibrilação atrial pode voltar, é o mais frequente. Ou uma ablação por catéter, que surgiu após 2020, né? 2020 que surgiu os procedimentos intervencionistas em fibrilação atrial. Nós começamos em Manaus em 2005 a realizar procedimentos de fibrilação atrial. Enfim. Então temos essas alternativas, ou controle do ritmo ou frequência. Para isso você tem ou drogas antiarrítmicas, cardioversão elétrica ou a ablação por catéter. Mas vejam que todos os pacientes com fibrilação atrial, se a gente já sabe, sabidamente, que toda fibrilação atrial pode originar um evento isquêmico, um acidente vasculocerebral isquêmico, a conduta seria anticoagular esses pacientes. Né? Vejam que a fibrilação atrial é o maior expoente de evento isquêmico, gerando um 15 a 20% dos eventos isquêmicos estão associados à fibrilação atrial. 15% dos pacientes, eles estão em fibrilação atrial no momento do acidente isquêmico. 5% é detectado durante o monitoramento desses pacientes, após o evento isquêmico. E FA aumenta em 5 vezes a incidência, o risco de acidente vasculocerebral isquêmico. Então, veja a importância da fibrilação atrial e da anticoagulação em esses pacientes com fibrilação atrial. Agora, todo paciente com fibrilação atrial tem que ser anticoagulado? Não necessariamente. Aí começou a surgir, em 1994, se não me engano, surgiu o primeiro score de risco de evento isquêmico para pacientes com fibrilação atrial. E essa era a pontuação, o SHATS, que ele colocava insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, idade, diabetes e evento isquêmico transitório ou evento isquêmico como pontuação para anticoagular esse paciente. Foi o primeiro score de risco que surgiu. Depois esse score de risco, SHATS, se transformou em SHATS-VASC. Por quê? Porque esse SHATS, o que acontecia? Os de maior risco estavam bem protegidos. Só que o paciente que tinha menor score foi observado que tinham mais eventos isquêmicos. Por quê? Porque você deixava de proteger os pacientes. Quer dizer, os de menor score estavam menos protegidos e os de maior score, óbvio, você ia anticoagular, estavam muito bem, obrigado, protegidos, não tinham eventos isquêmicos. E aí surgiu um score mais agressivo, que colocou maior pontuação para os pacientes. Entrou a idade
que de 75 baixou para 65 e entrou o sexo feminino. Aí o score passou para 9/6, então ficou mais agressivo. Então, aí os pacientes com scores menores foram mais beneficiados, consequentemente, menor incidência de evento isquêmico. Mas isso se tornou um pouco complexo. Então, nas diretrizes de 2019, eles sugeriam que pacientes com score inferior de 0 em homens ou 1 em mulheres, ocasionalmente não precisavam ser anticoagulados. Quem precisava ser anticoagulados? Pacientes que tinham uma estenose mitral, principalmente de causa reumática, ou uma prótese metálica. Aí, sim, obviamente, tinham que ser anticoagulados. Porém, fora isso, score de 0 em homens ou 1 em mulheres, não precisaria. E só você anticoagulava pacientes com homens acima de 2 e mulheres acima ou igual a 3. Certo? Os guidelines de 2024. Teve uma mudança importante. Então, esse score SHATS-VAS, que era de 9, foi de novo tirado um pouco, se transformou em outro score. O score SHATS-VA, score 2024. Agora, recente, mudou isso. O cenário mudou. Na qual não entra mais o sexo feminino. O score se tornou mais fácil de você avaliar e anticoagular o paciente. Todo paciente com score, seja sexo feminino ou masculino, você tem que anticoagular, ou a indicação é anticoagular, com score de 2 ou acima de 2. Então, isso tornou a anticoagulação um pouco mais fácil. Com esse score, você anticoagula todo paciente acima de 2. E outra coisa, antigamente você pensava muito, não, mas esse paciente pode sangrar. Não vou anticoagular, pode esquecer, esse paciente pode sangrar, o score de Heart-Black me está mostrando um score acima de 3, eu não sei se anticoagulo. Não. Isso também foi abolido no Guidelines de 2024. Você não mais avalia o risco de sangramento desse paciente. Você anticoagula e ponto. Risco de sangramento você avalia pós-anticoagulação. Não, sangrou o paciente, ok. Então vamos ver nossas condutas, mas anticoagula. Então, isso foi outro achado impactante, porque a gente testava os dois scores. Será que vale a pena anticoagular ou não vale a pena anticoagular, etc, etc. E às vezes você não anticoagulava um paciente com score de risco para evento isquêmico de 4, 5, 3, etc. Por risco de sangramento, tem score de sangramento de 5, não vou anticoagular. Aí esse paciente fazia evento isquêmico e aí? Não foi feito nada. Então, atualmente, você não avalia risco de sangramento desse paciente. Você anticoagula e ponto. Se tem um evento de sangramento, você avalia depois. A cardioversão elétrica. Isso foi também um ponto importante que a gente foi marcante para nós isso. Que até 2024, qual que era a normativa? A normativa era essa. Fibrilação atrial. Chegou no pronto-socorro, intolerância hemodinâmica, cardioversão elétrica. Não tem isso para qualquer arritmia, né? Vocês já sabem disso. Não, esse paciente está com repercussão hemodinâmica, eu tenho que chocar ele ou cardioverter ele para poder tirar dessa repercussão hemodinâmica, cardioversão elétrica. Aí não tem conversa, seja fibrilação atrial de longa ou curta duração, não interessa. É um ataque à arritmia com repercussão hemodinâmica, é igual a cardioversão elétrica ou desfibrilação, né? Vocês já sabem o diagnóstico diferencial desse. Então, antes de 2024, a incidência, quando você realizava uma abordagem, 48 horas era o tempo que você definia a conduta. Início, se esse paciente chegou no pronto-socorro, com menos de 48 horas, perfeito. Ou você poderia entrar com droga
antiarrítmica para tirar esse paciente da fibrilação atrial, ou você partia para uma cardioversão elétrica. Você está dentro das 48 horas. Era isso que nós tínhamos. Se você não sabia, início conhecido, maior a conosco, chegou no pronto-socorro há 3 dias, estou com palpitações taquicárdicas, você faz o eletro, fibrilação atrial. Aí sim, passou mais de 48 horas, é controle da frequência, com drogas, para controlar a frequência. Que drogas me controlam a frequência da fibrilação? Eu não estou querendo tirar da fibrilação atrial. Estou tentando baixar a frequência, mais nada. São os beta-bloqueadores, que atuam onde? No nó atrioventricular. É o digitálico, que me atua no nó atrioventricular. É um inotrópico positivo, ok. Mas tem efeito também bloquear a junção AB. Então vai baixar a frequência. Ou bloqueadores do canal do cálcio, como verapamil, cardizem. E, obviamente, anticoagular esse paciente. Aí você deixava esse paciente com uma frequência controlada, perfeito. Podia ir para casa e, em 30 dias, você reavaliar e aí sim, você realizar uma cardioversão química ou elétrica, após 4 semanas de anticoagulação. Por que 4 semanas de anticoagulação? Por que 48 horas? Porque a gente sabia que, a partir das 48 horas, o risco de formar um coágulo dentro do átrio era muito grande. Então, por isso que era o tempo limite para você tomar a conduta. Veja que a conduta em um pronto-socorro de fibrilação atrial é tempo dependente. Se você sabe quando começou, ou se você não sabe quando começou. As abordagens são completamente diferentes. Ou se você não sabe quando começou. Esse paciente chegou para você com uma outra queixa, fez um eletro e estava em fibrilação atrial. O paciente sabia ou não sabia? Não sabia, que ocasionalmente acontece isso. Tem diagnóstico de fibrilação atrial. Foi um achado que esse paciente está em fibrilação atrial. Pode acontecer isso. E é frequente isso. E a abordagem é igual que essa daqui. Início desconhecido. Certo? Controle da frequência e anticoagulação do paciente. E a posterior, você define a conduta. Ou cardioversão elétrica. Ou cardioversão química com drogas antiarrítmicas. Mas o que acontece nos guidelines de 2024? Veja como ficou mais agressivo. Fibrilação atrial, início inferior a 24 horas, não é mais 48 horas. Então, para nós, isso foi impactante desde que eu era residente de clínica médica, até agora, para mim sempre foi 48 horas. Mas mudou. Não é mais 48 horas. Isso foi a vida inteira para mim, isso sempre foi. Em 2024, os guidelines mudaram. Cardioversão elétrica, fibrilação atrial inferior a 24 horas. Seja farmacológica ou cardioversão elétrica, independente. Maior a 48 horas ou causa desconhecida, aqui eles preconizam, faça um eco transesofágico antes de cardioverter esse paciente. Certo? E todos os pacientes, sejam inferior a 24 horas ou superior a 24 horas, tem que ser anticoagulado pelo menos por 1 semana. Independente se o chat for de 0 ou mais, anticoagule, por 1 mês, desculpe. Então mudou. A abordagem da fibrilação atrial mudou. Né? Isso em relação à cardioversão elétrica. Controle do ritmo. O que temos? A cardioversão elétrica e a ablação por catéter. Né? E, óbvio, as drogas antiarrítmicas. Ou você entra com droga para tentar manter o ritmo, ou você tenta um procedimento intervencionista para
tentar essa fibrilação atrial tirar. Qual a melhor estratégia? Outra coisa que eu não coloquei para vocês, a gente tem a fibrilação atrial, você classifica em 3 formas de fibrilação atrial, dependendo do estágio evolutivo e tempo de permanência dela. A fibrilação atrial paroxística, primeiro temos a fibrilação atrial de início, ou o primeiro evento, chamada fibrilação atrial única, ou seja, primeiro evento, esse paciente chegou com o primeiro evento de fibrilação atrial. Posteriormente, você tem a fibrilação atrial paroxística, é aquela fibrilação atrial que você não precisa fazer absolutamente nada, que esse paciente, ocasionalmente, em um achado de Holter, você vê que ele entra em fibrilação atrial, depois sai espontaneamente da fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial você chama de paroxística. E temos outra fibrilação atrial, chamada persistente. É aquela fibrilação atrial na qual, sabidamente, esse paciente já tem uma fibrilação atrial, porém, para manter o ritmo sinusal, você precisa de drogas antiarrítmicas. E temos a fibrilação, não sei se eu tenho, não, a fibrilação atrial permanente. Então, temos 3. Fibrilação atrial inicial, paroxística, persistente e permanente. Qual é a permanente? A permanente é aquela na qual esse paciente fica em fibrilação atrial, você não faz mais nada com esse átrio, deixa o paciente em fibrilação atrial e só mantém a frequência. Controle de frequência. Essa é a permanente. Quer dizer, esse paciente, você vai deixar em fibrilação atrial, simplesmente você vai controlar a frequência dessa fibrilação atrial. Como você controla a frequência? Drogas, beta-bloqueador, digitálico, ocasionalmente pacientes com insuficiência cardíaca, amiodarona, ou bloqueador do cálcio. Depende da função ventricular. Mas você não tenta mais tirar esse paciente da fibrilação atrial. Deixa a fibrilação atrial permanente. Por isso chama-se permanente. E anticoagula o paciente. É isso. Então temos principalmente 3 estágios. FA paroxística, persistente e permanente. Voltando à abordagem da fibrilação atrial. Ablação por catéter. Controle da frequência. Isso você poderia fazer na fibrilação paroxística, que é o melhor cenário para você tratar. Atualmente, pelos guidelines, que foi mostrado em 2024, que a ablação por catéter é igual ou melhor a você tratar com drogas antiarrítmicas. Classe 1 todos, ou seja, aí é uma indicação do paciente com o médico. É decisão compartilhada, que a gente chama. Não é mais o médico que decide, tá? O paciente também decide. O que é melhor para ele? Com quem ele se sente mais confortável? Você colocando os riscos e benefícios, obviamente. Com droga antiarrítmica, ocasionalmente o risco vai ser menor, porém vai ter que tomar o resto da vida. Ou com ablação por catéter, talvez de certo, o índice de sucesso é muito alto, por isso está equivalente às drogas antiarrítmicas. Não precisa ser anticoagulado, provavelmente, e não precisa tomar drogas antiarrítmicas por o resto da vida. E isso também foi um salto em relação aos guidelines de 2019, que as drogas antiarrítmicas eram prioridade à ablação por catéter. Porém, como temos tanta tecnologia embarcada atualmente para procedimentos intervencionistas, que a ablação por catéter se tornou muito segura e eficaz. E a persistente, atualmente, é classe 2B, ou seja, não é igual que droga antiarrítmica, porém, já está dentro das alternativas terapêuticas, né? Por isso é interessante que, quando você flagre uma fibrilação atrial inicial em um paciente, já defina isso para seu paciente.
que é o melhor, o que ele gostaria. Se você deixa com a amiodarona, outra droga para esse paciente, e ocasionalmente evolua para uma persistente, etc., e é mais difícil esse paciente sair dessa fibrilação atrial. E a gente sabe que fibrilação atrial gera mais fibrilação atrial. Você gera mais microcircuitos de fibrose e de fibrilação atrial. Então é mais difícil tratar. Já quando está iniciando o processo, é mais fácil de tratar, certo? Em alguns grupos específicos, por exemplo, doenças coronarianas, simplesmente para mostrar para vocês o que acontece. Todo paciente que vai evoluir para uma angioplastia ou pós-infarto de miocárdio, que realiza um procedimento intervencionista, eu não mostrei tudo isso para vocês, essa aula, mas todo paciente coronariano que é sometido pós-infarto de miocárdio, que é sometido a uma angioplastia, etc., é duplamente antiagregado, ou aspirina mais clopidogrel, plasogrel, ticagrelol, etc. Mais o anticoagulante, óbvio. Você está dentro de um cenário, um paciente com fibrilação atrial. Imagina você colocar anticoagulante, mais 2 antiagregantes, o risco de sangramento é altíssimo, né? E quais são as normativas atuais nesse sentido? Tentar evitar a tripla evento antitrombótico, né? A tripla antitrombose. E manter só uma dupla o máximo possível, ou seja, a tripla o menos possível. Anticoagulante, clopidogrel e aspirina. Unicamente a primeira semana após a angioplastia. Posteriormente, só você mantém. Aspirina está caindo muito para baixo e quem está ganhando o cenário é o chamado clopidogrel. Porque antigamente a aspirina era para tudo, pós-infarto, pós-angioplastia, é aspirina. Está caindo por terra, não é mais aspirina. Vocês vejam que em 2024 estão mostrando que clopidogrel se deixa com anticoagulante oral a preferência de aspirina. Passou um ano, só se esse paciente tomou um stent por algum infarto, tem fibrilação atrial, após 12 meses você só deixa o anticoagulante, mais nada. E a aspirina em paciente coronariano está saindo de moda. Porque dentro da medicina existem modas, né? Não que haja um exemplo saindo de nossa aula, os digitálicos, por exemplo. Os digitálicos saíram de moda na década de 90. Insuficiência cardíaca, a primeira droga de escolha era a digoxina. Isso caiu por terra. Não se usa mais digitálico para nada. O que aconteceu em 2024, 25 e 26? Não, o digitálico está voltando e com a maior força. Ou seja, todos são temporários, sempre a gente tem que estar acompanhando o cenário. Por isso que a medicina é tão dinâmica, tão importante que você esteja sempre acompanhando essas mudanças, a gente fica obsoleto, né? Então, esse que é o interessante da medicina, que vai mudando gradativamente e os conceitos, ocasionalmente, que não era verdade antes, agora é verdade. Essa é a parte dinâmica da medicina. E gostoso de trabalhar com isso, né? Para quem gosta de medicina. Enfim, voltando à nossa aula, então, o que acontece? De preferência, quando um paciente infarta, coloca stent, se tem fibrilação atrial, triple antitrombótico, só de preferência por uma semana ou um mês no máximo. Depois, só anticoagulante, mas não mais aspirina e sim clopidogrel. E passou um ano só anticoagulante. Só para lembrar. O que acontece se esse nosso paciente não pode ser anticoagulado? Não. Risco de sangrar, aqui sim, risco de sangrar. Ele foi anticoagulado, porém sangrou, teve um evento hemorrágico digestivo, teve um AVC hemorrágico, etc, etc, teve sangramento e não pode ser anticoagulado. O que acontece?
chama-se a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Então, um dispositivo que é colocado, enfim, deixa eu voltar só um minuto. O que acontece com o apêndice atrial esquerdo? Atualmente, sabidamente, a gente já sabe que onde são formados os coágulos? No apêndice atrial esquerdo. Se esse paciente tem fibrilação atrial, onde é formado o coágulo? No apêndice atrial esquerdo. Aqui eu não estou falando de paciente com prótese metálica, tá? Estou falando de uma paciente sem nenhuma prótese metálica, sem nenhuma cardiopatia associada. Onde se formam os coágulos? Apêndice atrial esquerdo. Em 95% se formam aqui, os coágulos. Então, uma alternativa é qual? Ocluir esse apêndice. Então, se ocasionalmente esse paciente tem risco de evento isquêmico, não pode tomar anticoagulante, está contraindicado o anticoagulante, aqui entra a oclusão do apêndice atrial esquerdo, certo? Seja via percutânea, colocando esse dispositivo, ou cirúrgica, aproveitando o tempo cirúrgico, você clampeia esse apêndice e fecha o apêndice via cirúrgica, talvez aproveitando o tempo cirúrgico por uma troca de válvula ou por uma revascularização miocárdica. Certo? E vejam como seriam os cuidados do paciente com fibrilação atrial, dos guidelines de 2019. Né? Evitar eventos isquêmicos, melhorar a sintomatologia e controlar a comorbilidade. Era o ABC. Isso mudou. E outra coisa, sempre tomando cuidado em pacientes com risco de sangramento. Maior ou igual a 3, a gente teria que ter cuidado, etc, etc. Caiu por terra. Agora é o CARE. Aí você faz um controle da comorbilidade e os fatores de risco, hipertensão, insuficiência, obesidade, sobrepeso, etc. Ingesta de álcool, apneia obstrutiva, etc. Você tem que evitar os fatores que poderiam gerar uma fibrilação atrial. Eu sei. Evitar eventos isquêmicos ou tromboembólicos, né? Controlando os fatores de risco, escolha de anticoagulantes, prevenção de eventos de sangramento, etc., que não entra mais, como vocês veem aqui, está em vermelho. O risco de sangramento não é um fator que contraindica atualmente a anticoagulação. Melhorar a sintomatologia do nosso paciente. Tentar sempre manter um controle do ritmo, né, e da frequência. Um ritmo adequado, desde que seja fibrilação atrial. Aqui temos o primeiro diagnóstico de fibrilação atrial, a paroxística, persistente e permanente, aquilo que falei para vocês, né? Melhorando sempre a sintomatologia desse paciente, seja por cardioversão, controle da frequência, cardioversão elétrica, drogas antiarrítmicas, catéter ablação, procedimentos híbridos, procedimentos cirúrgicos, etc., né? E esse paciente tem que ser acompanhado periodicamente. Então, assim, não, já saiu da fibrilação atrial, já tratei, acabou. Não. Esse paciente atualmente tem que ser acompanhado periodicamente para evitar recorrências, né? Então, não é mais uma fibrilação atrial que você saiu da fibrilação atrial e acabou. Não é mais. Agora você tem os cuidados, você resume em CARE. Então, o que temos? Resumindo, pelos guidelines de 2000, não mudou isso, tá? Talvez mude este ano, a gente vai ter um novo congresso, já teve, mas não teve muito, o congresso americano não teve muitas mudanças, praticamente nenhuma, que eu tinha visto. O congresso europeu vai ser em agosto, setembro, agora, não sei se vai ter alguma mudança, mas acho que não, enfim. Mas o que é importante em paciente com fibrilação atrial? O risco de evento isquêmico, né? Temos um novo score, o CHATS-VA, anticoagulação de todo paciente acima de 2 ou igual a 2,
e os cuidados desse paciente. Eu acho que, resumindo, pois eu queria passar para vocês. E vocês veem que dentro da medicina é muito dinâmica e a gente atualmente está baseado em os guidelines, né? Temos guidelines para tudo, seja para hipertensão arterial, temos guidelines para síndromes coronarianas, temos guidelines para fibrilação atrial, temos guidelines para tudo. Mas nós, como médicos, a gente não pode ser só baseado nos guidelines. As guidelines são importantes, guiam um direcionamento, mas cada paciente é individual. Então, você tem que abordar os pacientes de uma forma individual, avaliando os prós, os contras, etc. Né? E eu queria colocar uma coisa aqui para vocês. Eu lembro quando estava preparando essa aula, e minha filha mora na Itália, né? Essa aula que era em 2024, depois que eu voltei do Congresso Europeu, e ela me deixou esse recado, que não deixa de ser uma conduta que eu tenho que ter, né? Regras do carro. Bote o cinto, não olhe no celular e não vai rápido. Só para o motorista. Então, ocasionalmente, todo mundo vive com regras que são colocadas e ocasionalmente são interessantes.